Lembrando, daqui a pouquinho tem uma bomba, uma Paquita, ex-Paquita e agora atriz conhecidíssima, não gostou de uma aspas no último documentário, no último episódio do documentário, da semana passada, na verdade, da Xuxa. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes aqui pra você. Agora a gente gira o nosso papo da fofoca, porque mais uma vez, Mara Maravilha não tá se contendo quieta, né? O que aconteceu dessa vez? Ela fez uma publicação um tanto quanto mal criada nas redes sociais, eu achei. Eu até tuitei perguntando onde está Samuel Paixão? Onde está o assessor de imprensa de Mara Maravilha que permitiu que ela publicasse esse tipo de coisa nas redes sociais? Por quê? Mais uma vez a gente vem falar aqui a respeito do que aconteceu na terça-feira, hoje é quinta. A gente tá falando do negócio da terça ainda, que a Mara não aceitou essa ausência dela no Criança Esperança. E ela fez uma publicação um tanto quanto alfinetanes ali, olha só. Esse post que ela fez agora há pouco, né, na verdade pela manhã, diz o seguinte: até a Barbie mudou. Mais uma vez tentaram me apagar da história, mas normal quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena, né? Meu avô era indígena, nordestina, que nunca deve ter estado na TV, disse a Mara nessa publicação. E ela continua, desce ali pra mim, diretor. Ali, ó, ela continua. Quantas crianças, meninas ou mulheres nordestinas como eu não são convidadas para festas e para selfies? Nada contra três amigas se unirem para uma ação de marketing, mas a ação não pode ser chamada de união das três maiores apresentadoras infantis de uma geração. Não pode. Mas claro que pode, elas são três. A Eliana, a Xuxa e a Angélica. Não pode falar das 4, das 5, mas as três maiores apresentadoras infantis da época foram elas. É inegável isso, Mara. E ela continua: desse lugar que tentam me tirar a história, não me deixa sair. Até a Barbie mudou. Está na hora das coisas aqui mudarem também. TBT mais que atual. Gente, assim, se a gente fala de apresentadoras infantis fazendo um top 3 aqui, inclusive eu vou pedir pra nossa produção abrir uma enquete logo na nossa aba de comunidade, pra gente saber, né, qual que é o top 3 das apresentadoras infantis, pra gente saber aqui, Eliana, Xuxa, Angélica e Mara, porque isso tá gerando uma polêmica que ela mesma tá criando, né, ela tá insistindo nisso e tentando fazer com que alguma das três se pronuncie pra ela ganhar uma escada que ela não tá conseguindo subir. Então assim, ela tá brigando com ela mesma. A Eliana não se pronunciou, a assessoria da Eliana também não. A Angélica não se pronunciou e a assessoria dela também não. A Xuxa, duvido que vá se pronunciar tão cedo, e a assessoria dela também não. Então, poxa, Mara, se a gente for falar das três maiores apresentadoras infantis, a gente precisa sim falar Eliana, Angélica e Xuxa. Afinal, são as três que se mantiveram no ar por muito mais tempo e fizeram uma migração muito positiva pro adulto, né? Enquanto a Mara ficou anos fora do ar, apresentou até programa gospel na Rede Record que não deu certo, voltou pro jogo dos pontinhos graças ao Silvio Santos, ganhou uma chance no Fofocalizando graças ao Silvio Santos e não soube aproveitar. Aproveitou aquele espaço pra tacar hate nas pessoas, pra alfinetar, pra fazer um palanque pessoal ali de uma Mara que a gente não quer ver. A gente quer ver. Vou lembrar aqui até um comentário que um internauta fez no post dela ontem no Instagram. Mara, seja mais a Mara que você foi e menos a Mara que você é. Porque a Mara de hoje parece que só quer arrumar briga, pessoa passiva-agressiva. Pelo amor de Deus. Já teve aquela coisa com o Carlinhos Aguiar, onde ela mesma diz que foi agredida e, tipo, na praça de alimentação ninguém falou que ela foi agredida. Todo mundo mostrou ali que, tipo, não aconteceu nada. A câmera de segurança mostrou que não tinha nada, mas ela bate nessa tecla. O Carlinhos apresentou as provas, mostrou o lado dele. E, assim, as próprias pessoas que ela queria que testemunhassem lá naquele caso, disseram que não iam falar e não aconteceu nada. Agora a gente vê essa situação onde ela fica criando história na cabeça pra tentar se aparecer mais. Tá tão feio isso. Mara, você tem uma história tão linda como apresentadora. Eu acho muito legal quando ela fala sobre ser nordestina, ter sangue indígena e venceu na vida, ganhou um baita de um espaço extremamente importante, representou muitas crianças na televisão. E Mara, olha essa representatividade que você tá dando hoje, o exemplo que você tá dando hoje.
Imagina se fosse a Eliana fazendo isso. A Eliana, justamente, eu acho que por entender quem ela por saber se portar nos lugares certos, que ela se consolidou aos domingos. A Xuxa também, independentemente de qualquer outra coisa, se consolidou como rainha dos baixinhos. E assim consecutivamente. Então, poxa, você tem realmente uma história muito bonita. Mara, não joga isso no lixo por conta de mídia, não. Não adianta, já basta os surtos que a gente viu você tendo na Fazenda, que foram, assim, extremamente desnecessários. E que, de certa forma, gerou uma mancha na sua imagem, né? E que parece que não tem um amigo pra chegar perto e falar a verdade. Fala, olha, para que isso tá manchando a sua imagem. Se você tá tentando usar isso pra se reerguer, meu, não tá dando certo, desculpa. A oportunidade do Fofocalizando, ao meu ver, ela foi, como crítico de TV também, ela foi única. Um programa vespertino, gente, onde você tem ali a dona de casa assistindo, onde você tem o homem assistindo, o dono de casa, você tem as empresas, os consultórios assistindo. É um momento de você mostrar, mostre o seu carisma e não os barracos que você vai fazer em rede nacional. Pelo amor de Deus. Olha, sobre essa questão da Mara, eu acho que eu já esgotei tudo que eu tinha pra falar sobre. Eu já falei várias vezes aqui que a Mara não precisa de nada disso aí. Inclusive, acho que ela deu uma apelada aí pra citar, porque ela é nordestina, que ela é indígena e que ela tá sendo podada da televisão, dando a entender que teria sido por isso, né? Que ela não teria sido convidada, sendo que essa é a primeira vez que eu vejo ela tocar nesse assunto. Eu nunca vi antes disso, desses momentos em que a Mara estava aí na crista da onda citando isso, né? Essas situações. Mas tudo bem, é um direito dela. Eu também sou nordestino, né? Eu sou aqui da Bahia, ela também é baiana. Então, assim, tudo bem, não quero entrar nesse mérito, mas ao mesmo tempo fica feio, né? Fica chato voltar a ficar remoendo essa situação que aconteceu. Já acabou, o evento já passou, não foi convidada. Problema da Globo, azar da Globo que não convidou, que não contou com ela, né? Eu acho que esse deveria ser o pensamento. Poxa, não me convidou? Ok, problema deles. Eles podem não ter me convidado e eu tô bem com isso. Um exemplo foi o Renato Aragão. O Renato Aragão não foi convidado. E ele foi literalmente o criador do projeto junto com os Trapalhões. O Dedé Santana tá vivo até hoje e não foi convidado, não foi nem lembrado. E nem esse ano apenas. Desde quando o Didi aparecia, o Dedé também ele não estava sempre lá. Então eu acho que foi criada uma imagem desse trio de Angélica, Xuxa e Eliana, e em nenhum momento a Mara foi inclusa nesse trio. Fizeram propagandas com as três já participaram de conversas no programa da própria Eliana. A Angélica chegou a participar, né, naquele encontro que teve lá no programa Eliana, que falaram do grupo do WhatsApp, que elas três tinham e tudo mais. Elas participaram por. Eu lembro que a Eliana foi na casa da Xuxa. Isso. E a Angélica mandou um vídeo, né? Participou por vídeo chamada ali. Isso. Então houve uma participação. Então, assim, mas é justamente por conta disso, do grupo, né? Daquela época. Isso. Desde essa época, né, já tinha uma união dessas três. A Mara, ela não estava inclusa nisso. E eu não tô, mais uma vez, eu gosto de reforçar isso, porque não é porque a Mara é pior do que elas duas, do que elas três, nem porque ela não tem brilho suficiente. Não é isso, é porque é diferente, gente. Aconteceu, não é orgânico, não tem por que forçar isso, sabe? Não tem por que forçar, porque tem elas três, tem que pôr a Mara. Não, é diferente, até porque você falou, né? As três migraram, tiveram programas próprios em TVs abertas depois que saíram da área infantil, né? A Xuxa ganhou o programa, fez lá na Record, apresentou o Dance Brasil também, a Eliana também, a Angélica apresentou por 10 anos o Estrelas lá na Globo. Então, assim, é um nível diferente, porque a Mara, ela teve que ir para a Fazenda para voltar para o grande ciclo da TV aberta. E eu não estou falando isso como algo negativo, só estou falando que não se encaixa, são pesos diferentes, sabe? Então,
é porque era apresentadora infantil, então tem que chamar as outras também, a Jaqueline Petkovic, vai ter que chamar todas as outras apresentadoras infantis também, só porque, se é essa a razão, ok, né? Só por conta disso. E a gente sabe que a Mara e a Xuxa, elas não se dão bem. Tem um vídeo Ó, que é o negócio mais constrangedor do mundo, que é aquele programa Xuxa Meneghel, é. que a Mara foi convidada, né? E que as duas ficam com cara de paisagem falando, a Xuxa perguntando, pô, quem inventou que você não gostava de mim, que eu não gostava de você? E a Mara com uma cara de paisagem, né? Porque dá pra perceber ali que não era natural. E se a Mara tivesse com as três lá no palco, não ia ser algo natural. Porque como você falou, né? Parece que ela perdeu essa oportunidade que foi dada para ela voltar lá pro programa lá do Focalizando, para ela mostrar mais ela, e acabou virando aquele negócio, né? Vou mostrar aqui uma treta, vou dar a minha opinião, vou tentar medir o mundo pela régua da minha vida, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que ela perdeu a oportunidade de liderar o programa. Isso não aconteceu em nenhum momento. Ela ficou conhecida somente como a participante barraqueira. E essa é a verdade. Ela não ficou conhecida dentro do Fofocalizando como a apresentadora do Fofocalizando. Ela ficou como uma coadjuvante barulhenta. E isso é a pior coisa para quem quer ter um destaque no futuro, né? A gente viu até a Lívia Andrade, que tinha esse estereótipo de uma mulher barraqueira ali no programa do Silvio Santos, liderar o Fofocalizando de uma maneira bem positiva, né? Eu acho que a Mara, ela não conseguiu migrar, sair do lado infantil, né, de apresentadora de programa infantil, para apresentadora de conteúdo voltado para toda a família. Então, e não dá para cobrar isso vindo das Sim. outras emissoras, e não dá para cobrar isso dela também. Só que ela também tem que se pôr no lugar dela e perceber que são pesos muito É verdade. diferentes. Não cabe, não cabe. É verdade. Se a gente for falar, isso que você falou, né, é muito verdade. Se a gente for pensar, vai ter que chamar todas as apresentadoras infantis, pede muito aquilo. Tem que entender que a Globo queria a Xuxa, Eliana e Angélica, senão vai chamar a Jaqueline Petkovic, tem que chamar a Cauê e a Jéssica, tem que chamar aquela menina da Rede TV que ficava com a logo do Dolly aqui no peito, apresentando TV Kids. E aí, a Silvia Bravanel. E não, era o que a Globo queria. A Globo queria Xuxa, Eliana e Angélica, e ponto. Ponto. Não houve essa venda de as maiores apresentadoras. Se a gente for fazer um top 3, sim, Xuxa, Eliana e Angélica estão no top 3. Não nessa mesma ordem, tá? Em ordens diferentes, talvez. Mas elas são as maiores apresentadoras infantis. As que realmente marcaram época. Porque a Mara, a grande maioria das pessoas não lembra que a Mara teve um programa infantil, porque veio Olha, muita coisa polêmica depois. E aí, uma coisa que eu queria só completar antes, Ítalo, é que às vezes parece que na cabeça da Mara, ela achava que com o Silvio saindo, ela ia assumir o programa Silvio Santos. Ia ser a TV Mara Maravilha, a TV menos feliz do Brasil, a TV mais feliz... Sabe, a TV mais barraqueira do Brasil. Porque tudo vira de um jeito que começa a virar uma problematização que não existe, onde no próprio palco do Fofocalizando, por várias vezes a gente viu a Mara alfinetando a Lívia, mas quando a Lívia devolvia a alfinetada, a Mara não gostava. E tem que levar muito naquela esportiva, sabe? De se você tá fazendo isso comigo, estamos ao vivo, por puro entretenimento, beleza, então tem que ser uma brincadeira legal pra todo mundo. Parece que ela criou um personagem e tá tentando sustentar isso como, meu Deus, o meu ganha-pão depende disso, quando não, ela é talentosa. Não ia se destacar na época onde as coisas eram muito concorridas, hoje ainda é, né? Mas não ia se destacar se ela não fosse uma boa cantora, se ela não se comunicasse bem com as crianças. Mas parece que pega tudo isso, coloca num saquinho pequenininho, menor do que o talento dela, e joga na lata do lixo. a gente soltou aqui na nossa comunidade uma enquete perguntando quem que você acha que é a maior apresentadora infantil da televisão brasileira. A gente ainda está contando os votos aqui, está rolando ainda a votação. Se você quiser ir lá, é só ir na página de comunidade, deixar o seu voto, seu comentário também. Mas eu queria fazer aqui um advogado do diabo, porque eu não sou da época do programa da Mara Maravilha, tá? Na minha época tinha o programa da Xuxa, tinha o programa da Eliana ainda, voltado para os infantis, né? Duraram mais tempo. Tinha também o da Angélica, eu peguei pouco da Angélica, que eu acho que foi o Bambu Luar, só.
né? Acho que antes disso eu já não lembro porque eu era muito, muito moleque ainda, né? Agora, o da Mara Maravilha eu não lembro. E eu posso estar sendo injusto com o que eu tô falando aqui, porque eu realmente não me recordo, porque não é da minha época. Então, assim, mas o que a gente vê os comentários nas redes sociais, o peso que as pessoas dão de um pro outro, né, fica realmente claro que a Xuxa, a Eliana e até a Angélica, elas se sobressaem nisso, né? Até porque tanto a Xuxa quanto a Angélica apresentavam programas na TV Globo, né? Que a gente Sim. sabe o poder da Globo, né? A Mara Maravilha era do SBT, né? E a Eliana Record e depois SBT. E Então, antes assim, SBT também. antes SBT também, verdade. Então, assim, tem todas essas questões. Obviamente, para algumas pessoas vai ser muito. Poxa, não, mas eu lembro bem mais da Mara, porque a pessoa acompanhava mais, né? Mas é aquilo. Eu acredito também que é bem importante a gente fazer essa meia-culpa, porque para a própria Mara, ela pode estar se enxergando ali naquele top 3, né? Ela pode se ver ali, poxa, eu fiz muito mais sucesso que a Angélica, por exemplo, na minha época. Só que a questão não é só sobre ter feito sucesso como apresentadora infantil, é o conjunto da obra, né? É o que fez depois disso, ficou conhecida depois disso, por quê? O que fez, né? Porque a Mara realmente, quando eu paro para pensar nela, eu lembro da participação dela nos programas do Silvio Santos e do Focalizando, que, ao meu ver, não foram tão positivas É, assim. Eu acho que mais sujaram a imagem dela, principalmente aquela participação na Fazenda, que eu acho que fez mais mal para a carreira dela do que bem. eu Porque o concordo. reality show pode ser bem positivo, mas também pode ser muito negativo. Mas por um lado, eu fico pensando que essa participação que ela teve na Fazenda pode ter sido também muito importante para esse retorno dela para o SBT. Mas eu acho que é muito aquilo, você saber aproveitar as oportunidades que te dão. A gente sabe, né, Ítalo, que um reality show é complicado, a gente não tá falando de um simples programa de TV, né? É um momento onde os nervos ficam à flor da pele, as pessoas não sabem como agir, por muitas vezes esquece que estão sendo filmadas. E reality show, gente, ele tá ali pra tirar o pior do ser humano. Se fosse pra tirar o melhor, a gente assistia, sei lá, um programa gospel, alguma coisa de igreja, né? Uma palavra de ajuda. Mas o reality, ele tá ali, na grande maioria das vezes, pra tentar tirar aquele piorzinho ali, pra mostrar como as pessoas são por trás das câmeras, né? Que ali fica meio difícil de você mascarar. Porém, ela teve uma oportunidade muito importante no SBT, no Jogo dos Pontinhos. Teve uma oportunidade muito boa. Teve uma oportunidade muito boa no Fofocalizando, né, diretor? E isso não foi aproveitado da forma como deveria. Foi sim uma grande apresentadora infantil. Precisava, né, ter acho que um pouquinho mais de cautela nas coisas que ela fala. E entender que o lugar ali do Criança Esperança queria a Eliana, a Xuxa e a Angélica. E não ela. Porque se quisessem ela, teriam chamado ela. E ponto. Agora, é aquele famoso, poxa, mas vocês não me convidaram? E a pessoa fica remoendo e falando toda vez, achando que na próxima vão convidar, quando muito provavelmente na próxima vão ignorar novamente a existência, de tanto que ela mesma ficou cobrando isso. Acho que quando você fica cobrando e exigindo muito e querendo se mostrar muito uma coisa, aí as pessoas já não credibilizam mais você. Se já não estavam credibilizando antes, fica muito difícil, né? Fez muito sucesso, apresentou ótimos programas infantis, mas tem que entender também, naquele lugar a Globo queria a Eliana, foi a única pessoa de fora que eles chamaram, né, Ítalo? E é aquilo, poxa, deixa passar, tudo bem, já acabou. Vida que segue, estrutura a própria carreira, lança alguma coisa legal, alguma coisa relevante, uma coisa positiva, incentiva os seus seguidores a doarem mesmo assim. Fala, ó, gente, eu não fui convidada, mas o que importa não é a presença dos famosos, é você fazer a sua colaboração. E ponto. Não ficar criando problema onde não existe, né, Mara? Pelo amor de Deus. Com certeza tem alguns comentários aqui. Tem um comentário aqui do Adenei que tá falando aqui, falando que nos anos 2000 a Mara era cantora gospel, que a Angélica não deu certo no SBT com a casa da Angélica na época que ela foi pro SBT, e que a Mara só entrou na Fazenda para causar, que ela não precisava do dinheiro, só queria voltar pro elenco do SBT, voltou e acabou não mostrando nada.
Deixar um abraço aqui também para o canal do Dé, que comentou o seguinte, que sempre gostou do show da Maravilha. E é isso, né? Tem muita gente que gostou, só que é aquilo, eu não posso ficar aqui e falar, ai, mas que a Mara Maravilha não é Sim, uma boa apresentadora, que ela é ruim, porque não faz parte da época em que eu era criança e acompanhava. O que eu é. acompanhei foi o que eu falei, o programa da Eliana, o próprio da Xuxa, um pouquinho do da Angélica, né? Então, assim, não tem como comparar, mas esse pós-programas infantis a gente consegue comparar muito bem, né? E ver quem teve sucesso e quem, infelizmente, não deu tanta Sim. sorte assim, que foi o caso da Mara Maravilha. E no início a gente podia até falar que foi falta de oportunidade, mas de um tempo pra cá a gente viu que não foi falta de oportunidade, porque ela ganhou oportunidades no SBT e infelizmente não soube aproveitar. É verdade, é triste, sabe por quê? Quando a pessoa já não soube aproveitar uma oportunidade tão importante como foi a volta dela para o SBT, o Fofocalizando, porque foi uma onda de coisas erradas. A oportunidade dela da Fazenda não foi muito bem aproveitada. Dela no Jogo dos Pontinhos também não foi. Dela no Fofocalizado também não foi. Então chega num nível que a diretoria da emissora fala, tá, e o que você tá fazendo aqui? É a polêmica, a gente não quer polêmica, porque polêmica, ela é boa, mas ela afasta anunciante também. Então se você tem um programa dando 60 pontos de audiência que não tem anunciante, ele é um fracasso. As pessoas assistem, assistem, mas não tem anunciante, não serve pra nada. São aqueles anunciantes rasos, né, que pagam pouco, produtos duvidosos, né, que É acaba fazendo com os tipo programas acabarem. tipo programa policial, né? Programa Sim, policial dá audiência, mas não consegue vender tanto, é né? verdade. Porque ninguém quer ter sua marca associada a crimes, a coisas ali de sangue e tudo Sim. mais, né? Então é só um exemplo ali pra gente comparar um pouquinho, mas vamos girar aqui o nosso papo da fofoca, Daniel, porque a gente tem uma notícia